Em Oeste Sem Filtro, nosso contato agora é com o advogado Martin De Luca. Muito boa noite, seja bem-vindo em Oeste Sem Filtro, obrigada pela entrevista. Obrigado por me receber. Doutor, eu gostaria de uma avaliação do senhor sobre esse gesto do governo americano de hoje, nesta quarta-feira, incluir o ministro Alexandre de Moraes, aliás, aplicar a lei Magnitsky contra o ministro Moraes, junto com a oficialização das tarifas de 50% aos produtos brasileiros. Como é que a gente pode interpretar esse gesto, né, de reunir as duas ações contra o ministro Moraes e em relação às tarifas econômicas aos produtos brasileiros? Bom, eu acho que tem três assuntos na mesa. Como o presidente Trump já deixou bem claro, uma coisa que o presidente Trump tem é que ninguém pode acusar ele de ser misterioso ou nebuloso, né? Ele é sempre uma pessoa extremadamente claro no que ele quer. Então, na carta dele, basicamente tem três assuntos. Temos o assunto do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, temos o assunto das plataformas americanas que sofrem faz tempo ataques abusivos e permanentes do ministro Alexandre de Moraes. E, finalmente, temos os assuntos comerciais, os quais são de conhecimento público e os quais o governo dos Estados Unidos hoje, baixo o presidente Trump, está lidando no mundo inteiro. Está negociando com a União Europeia, que acaba de concluir e fechar um acordo, estão fechando acordo com a China e com diversas outras jurisdições. Então, tem esses três assuntos. A lei Magnitsky e as sanções que foram aplicadas hoje são aplicadas em relação aos primeiros dois assuntos, não em relação às tarifas. Agora, o que o presidente Trump tem feito é unificar tudo e falar, se vamos ter uma relação comercial saudável e vocês vão ser uma democracia parceira, esse tipo de coisas não podem continuar acontecendo. Quais são esse tipo de coisas? Da persecução política que acontece no Brasil, de conhecimento público, e também o ataque permanente às empresas de tecnologia americanas, que é único, não único, mas é raro o que está acontecendo no Brasil. Por exemplo, a Rumble. A Rumble é uma empresa que está banida só em 3 países no mundo, por força bruta. Brasil, pelos mandados do ministro Alexandre de Moraes, Rússia e China. Mas em nenhum outro lugar a Rumble está banida. Então, isso é o tipo de ataque. Hoje a Rumble é a única plataforma que está bloqueada no Brasil e expulsa do Brasil, americana, não tem outra. E até onde eu saiba, acho que não tem outra de nenhum outro país também. Pareceria que foi um ataque deliberado do ministro. Por quê? Porque já em fevereiro, uma semana depois do presidente Trump assumir, começaram os ataques a Rumble, entregando mandados por e-mail e pedindo que a Rumble entregue, né, dados de usuários americanos, bloqueio de conteúdo que foi gerado nos Estados Unidos, postado nos Estados Unidos por usuários americanos. E evitando os canais diplomáticos e o tratado bilateral Brasil-Estados Unidos de assistência legal mútua. Então, é uma situação tão complexa e descarada, porque para a Rumble cumprir com esses mandados ilegais do ministro, a Rumble teria que violar a lei válida dos Estados Unidos, que é a jurisdição onde a Rumble opera, né? Que é a lei de Stored Communications Act ou a lei de acumulação de dados. Por quê? Porque você só pode liberar dados dos usuários para uma ordem judicial válida. Como a ordem judicial do ministro é inválida e é ilegal, para cumprir com o mandado ilegal do ministro, a gente tem que violar a lei americana. Então era uma situação impossível, né? E ele nos colocou nessa situação impossível, provavelmente de forma deliberada. E hoje foi punido, entre várias outras razões, por isso. Doutor De Luca, eu vou abrir a roda aqui para os nossos comentaristas também participarem dessa entrevista. Carlo Cauti. Boa noite, doutor. Obrigado por estar conosco. Agora que temos esta decisão do presidente Trump, quais são os próximos passos que o senhor, como advogado da Rumble, vai levar adiante? E também, o que o senhor espera que vai acontecer, na sua opinião, na justiça americana com esta
clareza agora que vem do governo americano que no Brasil estão sendo cometidas atrocidades jurídicas, para usar um termo bem forte? O processo na Flórida vai continuar avançando. Lembrando, não, né, que o ministro ainda não tem aparecido nesse processo. A AGU, que vem falando desde fevereiro que vai defender o ministro, que vai contratar um escritório, que vai aparecer no processo, nunca apareceu. 7 meses. É vergonhoso. Mas é mais uma na longa lista de ações vergonhosas do ministro Alexandre de Moraes, que uma máxima autoridade jurídica de um país fica fugindo, né, de uma citação judicial e fica falando, vazando para a mídia que vai se defender e nunca aparece. A AGU passa vergonha, provavelmente por pressões internas, tendo que fazer comunicados dizendo que está monitorando a ação da Flórida, que vai contratar advogados, que tem que contratar advogados sigilosos, advogados secretos, que nunca ninguém viu, para monitorar a acompanhação da Flórida. E nunca apareceu nem a AGU, nenhum advogado, nem apareceu o ministro, não apareceu ninguém. Agora, após inúmeras tentativas de citar ao ministro, temos, obviamente, o que é considerado uma citação construtiva. Como praticamente todas as pessoas no Brasil, né, e a metade do planeta Terra sabe quem é Alexandre de Moraes e o processo que está rolando na Flórida, a justiça americana pode determinar que ele foi notificado apropriadamente, mesmo se a gente não consegue fisicamente notificar ele, porque a repercussão pública é tão grande que fica uma ficção totalmente inacreditável que o ministro fale que ele não está sabendo para se defender no processo da Flórida. E aí a ação pode proceder e até obter uma sentença em default se ninguém aparecer. Mas, doutor, só para o nosso público entender, quando há comportamentos como esse, imagino que seja também considerado como uma ultragem à corte. No caso, a corte da Flórida poderia decidir aumentar a penalidade por se sentir ultrajada pela não presença do ministro, da defesa da AGU. O governo brasileiro também não faz nada. Poderia ser considerado como uma ultragem à corte, além, claro, do mérito do processo? Não. A falta de presença no processo não adiciona pena, não vai fazer uma sentença monetária maior, simplesmente que o processo rola muito mais rápido e a sentença final é obtida muito mais rápido porque o réu simplesmente está ausente. Ana Paula Henkel também tem uma pergunta para o Dr. Martin De Luca. Boa noite, Mr. De Luca. Muito obrigada pela entrevista aqui com a gente, num dia muito importante, né, para os brasileiros. E, Mr. De Luca, eu gostaria de questioná-lo sobre um post agora, né, na Rede X da própria Casa Branca, explicando, né, o dia de hoje, a ordem executiva do presidente Trump assinada em relação às tarifas do Brasil, mas logo em seguida esse post coloca dentro do contexto do dia de hoje que o presidente americano declara estado de emergência nacional para lidar com as políticas brasileiras que violam os direitos humanos. E nós sabemos da magnitude de uma declaração como essa. E aí eu queria inserir o caso, tá aí, doutor De Luca, o segundo ponto ali fala exatamente que declara estado de emergência nacional para lidar com as políticas brasileiras que violam os direitos humanos. E aí, doutor, eu queria trazer o contexto do nome Felipe Martins, né? Porque nós estamos falando de violação de direitos humanos, uma violação gravíssima, solitária. Queria saber se o senhor está a par desse caso, se a Casa Branca sabe de todos os detalhes desse caso, porque nós estamos falando da combinação de violação de direitos humanos e também de um ataque à soberania nacional dos Estados Unidos, já que houve a inserção de um documento fraudulento no sistema de imigração dos Estados Unidos da América. Eu tô ciente do caso, tenho acompanhado, assim como muitas pessoas nos Estados Unidos têm acompanhado, está incrementando muito a repercussão pública desse caso, até onde eu sei. Aliás, 2 dias atrás, acho que esteve no Wall Street Journal, uma longa matéria sobre o assunto. Tem um processo civil, se não me engano, rolando na Flórida também.
Até onde eu sei, entendo que tem investigação interna rolando no Departamento de Imigrações, que chamamos de Department of Homeland Security, tentando determinar o que foi que aconteceu com a falsificação desse registro de entrada ao país. Obviamente não é apropriado para eu me pronunciar sobre isso, porque vai além da ação da Rumble, mas o que sim podemos entender do caso do Felipe Martins é que mais um exemplo que envolve duas coisas similares no caso do Rumble. Primeira é total e descarada ilegalidade das ações do ministro, assim como já tem virado rotina, ignorando a lei, ignorando os precedentes, ignorando a jurisprudência e fazendo canetada o dia inteiro. E a segunda é o nexo com os Estados Unidos. Então, é importante entender que, no contexto que está avançando a situação, você tem bastantes nexos com os Estados Unidos nas ações do ministro, pode ser da equipe do ministro, etc. Seja o caso Felipe Martins, seja mandados de censura sigilosos para Rumble na Flórida, seja tentar bloquear a monetização de contas de cidadãos americanos ou residentes americanos, residentes nos Estados Unidos, postando conteúdo em território americano sem outro nexo ao Brasil. E os Estados Unidos têm vindo incrementando drasticamente nos últimos anos. Nossa ação, recomendo a todo mundo ler, acho que deve estar publicada em português também, por algum lugar. Nossa ação que emendamos a denúncia contra o ministro em 6 de junho e depois nossa petição suplementar do 14 de julho documentam inúmeros casos de ataques diretos e ilegais, baixo lei americana e lei brasileira, tá? E o tratado bilateral do ministro Alexandre de Moraes a cidadãos dos Estados Unidos, residentes dos Estados Unidos, empresas dos Estados Unidos em território americano sem presença no Brasil. Então, o caso Felipe Martins, eu acho que faz parte de essa agressão sistemática e quase permanente do ministro Alexandre de Moraes aos Estados Unidos. Perfeito. Rodrigo Constantino também tem uma pergunta? Boa noite, doutor Martim De Luca. Em primeiro lugar, como é a primeira vez que nos falamos, deixa eu agradecer em público o seu trabalho como advogado da Rumble, porque indiretamente eu sou o cidadão americano mencionado na causa, que pediram os dados de forma ilegal. Então eu agradeço muitíssimo aí seu trabalho, seu empenho em restabelecer os direitos, né, dos cidadãos americanos. O Paulo Figueiredo deu uma sugestão a um argentino chamado Fernando Cerimedo, que tem estudos sobre um tema que virou tabu no Brasil, as urnas eletrônicas e o processo eleitoral, e ele colocou esses estudos e está usando a Truth Social para publicar e divulgar isso. Bom, acreditando ou não no que ele está dizendo, é direito de qualquer um externar a sua opinião nas redes sociais. Assim, pelo menos, é nos Estados Unidos e em qualquer democracia séria. O senhor acredita que pode haver algum tipo de retaliação do Alexandre de Moraes em relação à Truth Social, como há para a Rumble no Brasil? E se ele for por esse caminho, qual seria a reação, uma vez que é uma plataforma de propriedade do presidente Donald Trump? Bom, obrigado, Rodrigo. Um prazer te conhecer no ar por primeira vez. Sua pergunta é ótima, é interessante, mas acho que já está parcialmente respondida. Se você vê nossa ação de fevereiro, a gente explica detalhada e minuciosamente uma coisa que o ministro Alexandre de Moraes provavelmente já sabia quando ele começou a encaminhar ordens de censura em fevereiro para a Rumble. E é que a Rumble, a Truth Social, né, opera sobre infraestrutura da Rumble. Então, quando você bloqueia a Rumble, especialmente como foi acontecendo no Brasil, de forma bruta, indireta e sem nenhuma colaboração, você atrapalha a engenharia e a infraestrutura da Truth Social, que opera na plataforma Rumble. E o que opera
de que parte da Truth Social opera na plataforma Rumble? Os vídeos. Então, quando o ministro determina bloqueio total da Rumble no Brasil, o ministro acaba indiretamente, por essa infraestrutura, bloqueando os vídeos da Truth Social no território brasileiro. O qual é absurdo, mas a lista de coisas absurdas já é tão longa que acho que o comunicado hoje da Casa Branca foram 2, 3 folhas e deixou, não sei, outras 100 folhas que poderiam ter sido inclusas, né? Dr. Martin De Luca, advogado do Rumble e também do Trump Media, agradeço muito o contato, a gentileza de conversar conosco nesta quarta-feira. Bom trabalho para o senhor, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.